O episódio se inicia quando vemos Jade e Victor chorando as pitangas no bar, quando amanhece, e Jade então decide ver quem é que tava dando um show de berraria na noite anterior. Ao entrar no celeiro, ele percebe que Tian com certeza não vai voltar por uma quarta temporada. Vou falar pra vocês que eu não curti a atuação desse ator, porque ele simplesmente fala, meu Deus, não, e segue a vida dele. Oh God, oh Jesus, no. Boy. Isso porque o cara considerava Tian como a própria mãe. Enfim, ele descobre que Boyd não foi fatiado na noite anterior e pergunta o que aconteceu. Boyd então explica que as criaturas da floresta o fizeram ver a cena toda, o que o deixou bastante traumatizado. Enquanto isso, a gente vê o Paul Rudd do Paraguai com Kenny Friendzone, quando o nosso galã dá um ataque histérico pedindo pra Kenny se juntar a ele. É então que eles descobrem uma baita colheita de vegetais perto do lago da região, sendo que a dieta forçada do pessoal da cidade vai ser interrompida agora. Enquanto isso, no mundo exterior, a gente revê Tabitha acordando no sofá de Henry, o pai de Victor. O velho diz que a garota desmaiou na entrada da casa dele, e ele então fez a caridade de colocar um cobertor sobre a garota. Henry então coloca a pistola na cara de Tabitha e fala pra garota que ela vai explicar tintim por tintim o que aconteceu pra ela estar com a lancheira de Victor, que segundo ele desapareceu há vários anos atrás. A mulher tenta explicar toda a história de como ela foi parar naquela cidadezinha encapetada com a família. No entanto, Henry não tá nada afim de ouvir a história e fala que ela tá completamente louca da cabeça. No entanto, Tabitha diz que pode provar que tá falando a verdade. Não sou enganação, sou pura fechação, tá? Os dois então vão pro computador e ela mostra vários artigos que reportam o desaparecimento dela e de sua família, assim como de outros habitantes daquela cidade. Henry não entende nada e acha que a garota tá fazendo uma baita pegadinha. Ele então pergunta que se a cidade for real, como é que Tabitha fez pra sair dela? E é aí que ela cita aquele episódio na torre, dizendo que precisava salvar as crianças misteriosas se quisesse sair de lá. Isso de certa forma deixa o cara muito preocupado, pelo menos a ponto dele dispensar a polícia com uma desculpinha mequetrefe, visto que ele tinha ligado pros tiras escoltarem a garota pra delegacia. Ele então leva a Tabitha até o quarto onde Victor e sua irmã moravam e explica que décadas atrás a mulher dele começou a ouvir vozes. Ela então chegou pro marido e disse que ela tinha sido escolhida pra salvar as crianças na torre e que existia uma cidade de onde ninguém podia sair, sendo que as pessoas lá precisavam de muita ajuda. Segundo Henry, as vozes começaram depois de uma viagem que os dois fizeram regados no ácido, já que ele confirma que tanto ele quanto a mulher eram hippies no passado, e certa noite aproveitaram para relembrar os bons tempos antes do nascimento dos filhos. Ainda de acordo com o velho, a mulher dele começou a pintar vários quadros, demonstrando o que as vozes diziam pra ela. Ele então leva a Tabitha até o porão, onde a gente consegue ver as obras de arte, o que inclui vários cenários da cidade encapetada, como a lanchonete, a igreja, a torre e os parentes distantes do Smeagol. Nesse caso eu me refiro à criançada feia da peste. Henry ainda dá ótimas notícias pra Tabitha, dizendo que a esposa dele acreditava que tinha sido escolhida pela cidade. Quando Tabitha pergunta escolhida pra quê, ele responde pra salvar as crianças, sendo que a mulher dele não tinha sido a primeira, já que várias outras pessoas tinham sido escolhidas no passado, porém todas fracassaram na missão. Agora ele acredita que Tabitha é a mais nova escolhida do pedaço. É aí que Tabitha dá de cara com a pintura do garotinho de branco, ficando bastante surpresa com a situação. Enquanto isso, na cidade do mal, a gente vê Boyd e Jade carregando o corpo de Tian. O problema maior é que as pessoas começam a olhar pra Boyd sinistramente, já que ele foi a primeira pessoa que sobreviveu a uma conversinha direta com as criaturas da floresta. Enquanto isso, Ethan chora as pitangas pra Julie, dizendo que se ele levar o cobertor que Tian gostava, ela com certeza vai ser revivida. Com certeza, e a próxima coisa a acontecer são unicórnios voadores começarem a distribuir sucrilhos nas casas. Enfim, quem também tá muito perturbado com a situação é Victor, que diz que avisou que coisas ruins iriam acontecer por lá e que as pessoas geralmente se lascam bonito. Ele então começa a arrumar uma mochila, indicando que ele vai meter o pé daquela cidade pra procurar ajuda. Enquanto isso, Donna come o couro de Boyd, dizendo que ele deveria ter ficado na casa e não ter saído pra salvar a única fonte de alimento que eles tinham. Com certeza, eu acho que essa é uma ótima ideia. Boyd então retruca, dizendo que ele fez o que tinha que fazer e que não teve escolha, senão a maioria deles morreria de fome. Você tá gorda. É aí que Donna percebe que falou sem pensar e diz que o cara realmente tava certo. Eu não sei não, mas eu acho que se eles tivessem ouvido as dicas que eu dei no episódio anterior, com certeza ninguém teria ido pra vala. Enquanto isso, a gente vê Fátima vomitando o que ela tem e o que não tem no estômago, o que preocupa bastante Ellis, que fala que eles devem dar uma passadinha na Christie pra fazer um exame na garota. Eu já falei isso em outros vídeos do canal, mas vou ter que falar de novo. E esse casal consegue ser mais desinteressante do que o Primo Rico e a Mayra Card. Enfim, a gente vê Fátima se aproximando do
espelho quando ela percebe que tem algo bem errado com a boca dela, já que um dente cai. Ela então aceita ir no médico com Alice. O problema é que ao chegar lá, eles encontram apenas a namorada da Christie. Nesse caso, Mari, que fala que apesar de não ser médica, ela é especialista em pediatria infantil e já tratou de várias mulheres grávidas no passado. De acordo com ela, Fátima tá tendo um problema no estômago, uma consequência da gravidez, porém ela fala que tem um remédio exatamente para isso. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Ao voltar para casa da colônia, Alice deixa a Fátima na entrada da propriedade e vai trocar uma ideia com o pai dele. É aí que a garota tem um desejo de grávida muito peculiar, já que ela vê os vegetais apodrecidos da colheita e, aproveitando que não tem ninguém por perto, decide saciar a fome dela com eles, o que com certeza não é sinal de boa coisa nessa série. Que nojo. Enquanto isso, a gente vê Christie fazendo terapia na faixa pra Boyd, que tá muito abalado com o que aconteceu com Tian. Ela então menciona aquela conversa que os dois tiveram no passado, em que Boyd diz que as coisas iriam piorar um pouquinho antes de melhorar, o que faz a garota devolver o mesmo conselho pra ele, dizendo que eles precisam ser fortes e superar as adversidades. Isso é demais! Essa é uma coisa bem difícil de fazer quando tá começando a nevar naquela cidade, algo que nunca tinha acontecido antes. É nessa hora que o Paul Rudd do Paraguai e o Kenny Friendzone chegam na cidade com as boas notícias. No entanto, como na vida equilíbrio é a palavra-chave, é óbvio que com boas notícias sempre vem as más, o que faz Boyd descarregar a bomba no peito de Kenny, dizendo que agora ele é órfão. Ela morreu! Ela bateu as botas! Ela teve uma morte horrorosa e sofrida! Ela morreu que nem o seu cachorro! Todo mundo que você ama está morrendo! O garoto não quer ouvir nada e vai até a lanchonete gritando pelo nome da mãe, que obviamente não responde. Ele então entra no local para chorar as pitangas e é aconselhado por Christie, que fala que vai fazer de tudo para tornar as coisas melhores pro lado dele. Eu não consigo sentir meu corpo, eu estou gelado. Você consegue sentir isso? Não, sente um pouco mais em cima. Sente agora? Continue esfregando. Ah, eu acho que não. Por favor, é uma questão de vida ou morte. Eu estou te pedindo em nome do amor. Tá legal. Ainda sentindo o gosto da friendzone, ele pede um favor pra garota. Nesse caso que Christie deu um dia de princesa pra mãe dele, a deixando bonita o suficiente pra ser enterrada. Rapaz, se essa não é uma missão impossível, eu não sei o que é. Quando a garota sai da lanchonete, a caixa de música começa a tocar aquela música do Super Pop. E Kenny Friendzone, não sendo muito amigo desse tipo de música, decide quebrar a parada. Rapaz, como é que vocês vão fazer pra ouvir música agora? Começa a cidade, tá na bad vibe. Quem também recebe um esculacho é Jim Paul Rudd do Paraguai, que ouve desaforo de sua filha. Julie então explica que ela e Ethan quase viraram marmita nas mãos da velha do mal, e que ele não deveria ter saído pra floresta procurando pela mãe, já que se passaram 4 dias, e é muito possível que ela já tenha ido pro além, assim como Tian. O cara tenta se defender, no entanto Julie diz que ele não foi atrás da mãe dela por causa dos filhos, e sim por causa dele mesmo. A garotinha desbocada também diz que não vai mais fazer o papel de mãe pra Ethan, já que ela teve que fazer isso quando o outro filho deles bateu as bolas. Nesse meio tempo a gente vê Christie e Jade dando um trato em Tian quando Sarah chega no local, o que deixa a médica desconfortável, principalmente porque ela foi ludibriada pela Sarah Tantan a dormir fora da enfermaria no dia em que o pai de Kenny Friendzone foi atacado. No entanto, Sarah apenas quer uma trégua e diz que foi lá levar um vestido que Tian gostava bastante e que, de acordo com a garota biruta, ela gostaria de usar durante o funeral. Depois de todo esse drama, típico da novela das 7 da Globo, a gente começa a ver as coisas esquentando, já que Boyd vai no bar trocar uma ideia com Kenny. É aí que ele percebe que o Friendzone aí tá pegando todos os galões de cachaça caseira, já que o plano de Kenny Friendzone é queimar os túneis onde as criaturas se abrigam durante a luz do dia. Surpreendendo Kenny, Boyd aceita participar do plano e juntos eles vão até uma das grutas. Segundo Boyd, a última pessoa que teve ali dentro foi Jade. No entanto, o cara não chegou a ver nenhuma criatura, sugerindo que elas foram se esconder em outro local depois que Tabitha e Victor foram parar nos túneis pela primeira vez. Pra quebrar o gelo, Boyd afirma que tava no momento que Tian foi pro além e diz que a mulher falou algumas coisas em chinês, repetindo pra Kenny, que traduz, explicando que a mulher tinha dito pra Boyd cuidar dele, pois Kenny agora estaria sozinho. Antes do enterro, a gente vê Julie trocando uma ideia com Sarah e agradecendo pela grande ideia que ela teve no episódio anterior. E sim, eu tô me referindo a se esconder dentro do arbusto, se isso é grande coisa. No entanto, Julie diz que aquele lugar tá começando a afetar a cabeça dela e que ela não quer acabar como Sarah Tantan. A primeira louca então fala pra segunda que se ela quiser conversar sobre isso, ela tá disponível, sendo que Julie agradece. É então que todo mundo participa do funeral de Tian e na saída Alice vai conversar com Boyd, perguntando se ele tá bem. O véio então fala que
não, e que agora ele tá pistola pra resolver as coisas, já que segundo o xerife eles não podem ficar sentados ali sem fazer nada. Obrigado, porque é isso que vocês estão fazendo nas últimas 3 temporadas. Boyd então fala pro filho que eles precisam de mais informação sobre aquele lugar e pede que Ellis o ajude a capturar uma das criaturas. Depois da cerimônia a gente vê Jim chegando em casa, quando de repente o telefone fixo toca. Ao atender o cara fica com cara de rabicó sujo, já que do outro lado da ligação é Thomas, o filho dele que tinha batido as botas. Dad? It's Thomas. O quê? Não esquece o like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!